Pai, estamos aqui diante de Ti. Viemos aqui, Senhor, porque nós queremos mais do Senhor. Queremos crescer em entendimento espiritual, Senhor. Queremos, Pai, um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos os inimigos da fé, em nome de Jesus. Repreendemos o espírito de medo, em nome de Jesus. Repreendemos a dúvida, em nome de Jesus. Repreendemos a incredulidade, em nome de Jesus. Todo bloqueio mental para impedir que compreendamos aquilo que o Senhor quer que nós saibamos. Que esses bloqueios sejam expulsos, em nome de Jesus. Que as fortalezas na mente sejam anuladas, derrubadas, em nome de Jesus. Que os sofismas sejam anulados em nome de Jesus, que toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus seja anulada em nome de Jesus. Queremos nossas mentes, nossos pensamentos cativos à Tua obediência, Senhor. Nos abrimos para Ti, nos abrimos para a Tua palavra, nos abrimos para o Teu Espírito. Queremos ser transformados, queremos a nossa mentalidade mudada em nome de Jesus. Pai, nós dependemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estamos prosseguindo nos 7 assuntos mais importantes no que diz respeito à fé, não é? E vamos recordar quais são os assuntos que nós já vimos para a gente continuar no assunto de hoje, não é? Então, qual é a primeira coisa mais importante acerca da fé que nós já estudamos? Isso, quando nós nos convertemos, nós recebemos uma medida da fé do tipo de Deus. Antes de nós recordarmos os 5 e vamos para o 6º, vamos ler o nosso texto básico, não é? Porque vocês vão ver que todos esses assuntos estão sendo tirados desse texto, não é? Que está em Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 26. Vamos voltar a ler esse texto, porque o que nós estamos aprendendo acerca da fé está aqui nesse texto. Amém? Marcos 11, de 22 a 26. Amém, irmãos? Estão aí? Todos chegaram aí? Marcos 11, 22? Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, veja bem, versículo 22 diz: ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Não é? Nós já vimos que esse tende fé em Deus significa tende a fé do tipo de Deus. Não é? E a fé do tipo de Deus é a fé que Deus usou lá no princípio para criar todas as coisas. Não é? E Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Ele cria no seu coração, ele falava, e o que ele falava acontecia, não é?
E a palavra diz, e assim se fez, não é? Cada dia. Então, versículo 22, não é? Então, nós vemos que Jesus fala para nós termos a fé do tipo de Deus. E, na verdade, cada um de nós, né, que recebeu a Jesus Cristo como Salvador, nós recebemos uma medida da fé do tipo de Deus. Amém? Então, essa é a primeira coisa mais importante. A segunda é que Jesus, ele falou que nós precisamos ter a fé do tipo de Deus, não é? E ele demonstrou essa fé, não é? Quando ele falou a figueira e a figueira secou, não é? Então ele diz, tende a fé de Deus. Agora, essa medida da fé que nós recebemos, ela precisa crescer. Deus deu o mesmo início para todos nós, mas cada um é responsável por fazer a fé crescer. Então, esse é a segunda coisa mais importante, é que a fé pode crescer, a fé pode se desenvolver, a fé pode ser aperfeiçoada, né? E quem é responsável por fazer a sua fé crescer é cada um de nós, amém? E nós temos que fazer duas coisas para fazer a fé crescer. A primeira, alimentar, né, a fé com a palavra. A palavra de Deus é o alimento da fé. Amém? Então, se nós queremos nossa fé crescendo, nós precisamos ler, meditar, estudar a palavra, né? Deixar que a palavra entre no nosso espírito. Não é só ficar de cabeça grande, querendo ter entendimento mental, mas é meditar para que nós tenhamos entendimento espiritual. Amém? E a segunda coisa é exercitar, né? Exercitar, ou seja, pôr a fé em ação nas situações da nossa vida, no dia a dia. Amém? E essa, então, é a segunda coisa. Terceira coisa mais importante é que a verdadeira fé bíblica, ela é da onde? É do coração e não da cabeça. E quando a gente fala coração, a gente está se referindo a quê? Ao nosso espírito. Amém? Então, ao nosso homem interior, que tem a ver com o nosso espírito. Então, a fé verdadeira, bíblica, é a fé no nosso espírito. Não é a fé da cabeça. Você pode até ter dúvidas na cabeça, mas se você está firmado no teu espírito, nas verdades de Deus, aos poucos a sua cabeça vai entrando em linha com a verdade que está no seu espírito. Amém? A quarta coisa mais importante é que a fé não funcionará se você não quiser perdoar alguém, não é? Então, aqui nos versículos 25 e 26, não é? Jesus falou, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, não é? É ordem, não é? Está no imperativo, então é ordem de Deus. Então, se a nossa fé não estiver funcionando, as nossas orações não estiverem funcionando, a primeira coisa que a gente precisa verificar é se tem alguma falta de perdão no nosso coração. Amém? Porque isso é impedimento para que a fé funcione. A quinta coisa mais importante acerca da fé é que a fé deve ser liberada através das palavras da nossa boca, né? E foi o que nós estudamos na terça-feira passada, não é? Então, nós lemos versículo 23 de Marcos 11, né? Tanto na versão revista e atualizada, quanto na revista e corrigida, não é? E nós vimos, né, que a palavra crer aparece quantas vezes? Uma só vez, não é? E a palavra dizer aparece 3 vezes, né? Nessa versão aqui, que é a revista e corrigida, né? Que está escrito, né? Jesus falou, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, né? Mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser, assim lhe será
lhe será convosco. Amém? Então aparece a palavra dizer 3 vezes, não é? Então, nós vemos pelo que Jesus ensinou, que só crer no coração não é suficiente. Você precisa verbalizar, você precisa falar aquilo que você crê no coração. Não é? Porque é através do dizer que a fé que está no nosso coração vai ser liberada. Não é? Então, se você não estiver satisfeito com aquilo que você está recebendo, é muito importante que você verifique o que é que você está dizendo, não é? Porque tudo quanto a gente é hoje ou tem hoje é resultado daquilo que a gente falou ontem. Não é? Então isso quer dizer, se nós não estamos contentes, não estamos satisfeitos com o que nós estamos recebendo, é importante que a gente verifique o que a gente andou falando, não é? E aquilo que a gente falou, não é, que não está em linha com a palavra de Deus, é necessário que a gente se arrependa, que a gente peça perdão a Deus e que a gente cancele essas palavras em nome de Jesus e comece a falar corretamente. Amém? Palavras são sementes, né? E semente, quando, né, ela é semeada, ela frutifica, né? Se a semente que a gente semeou é uma boa semente, ela vai produzir um bom fruto. Mas o que nós semeamos for erva daninha, ela vai produzir erva daninha. Não é verdade? Então, é necessário que a gente avalie isso que nós falamos. Então, nós vimos isso na lição passada, né? E hoje, então, nós vamos ver a 6ª coisa mais importante a respeito da fé, né? Que é, a fé pode funcionar por meio de dizer, sem orar. A fé pode funcionar por meio de dizer, sem a gente orar, não é? Então vamos voltar aqui, né, nesse texto que é o nosso texto básico. Então, no versículo 23, né, nessa versão aqui, Marcos 11, 23, Marcos 11, 23, né, vamos ler de novo como está nessa versão aqui, revista e corrigida, Almeida Revista e Corrigida. Porque em verdade vos afirmo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então nós vimos que nesse versículo a palavra dizer aparece quantas vezes? 3 vezes. Na versão atualizada aparece 2 vezes, mas eu estou usando essa versão revista e corrigida. Então a palavra dizer é mencionada 3 vezes. E aí quando a gente vai para o versículo 24, Jesus diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então, nesse versículo 24, aparece a palavra orar. Não é verdade? Está falando sobre tudo que a gente pedir em oração. Mas no versículo 23, não fala em oração. Não é? A palavra oração não é mencionada no versículo 23. Então, nós vemos aqui no versículo 23 que a fé, nós vemos nós vemos aqui, né, que a fé, ela opera sem oração, simplesmente pelo que nós dizemos daquilo que cremos. Amém? Então, no versículo 23 não fala nada sobre oração, fala sobre dizer. E no versículo 24 fala sobre oração. Então, no versículo 23, né, Jesus, ele não disse que a pessoa receberá tudo quanto ela orar, mas Jesus disse que ela receberá tudo quanto ela falar.
Amém, gente? No versículo 23 fala alguma coisa sobre oração? Não, Jesus está falando que a pessoa vai receber tudo o que ela disser. Amém, gente? Então, existe uma diferença entre dizer e orar. Há uma distinção entre dizer e orar. É uma distinção leve, mas existe uma distinção. E nós vamos ver sobre essa distinção. Então, vamos ver primeiramente sobre o dizer. O que é o dizer? É falar em voz alta, não meramente pensar. Jesus não disse, não é, que qualquer que pensar terá o que pensou. Foi isso que Jesus falou? Não, Jesus não falou isso. Ele disse que qualquer o que disser, não é? A este monte, ergue-te, lança-te no mar, tudo o que disser, lhe será feito. Então, isso quer dizer que nós podemos receber o que nós dizemos. Amém, gente? Então, isso é uma verdade que nós precisamos absorver e praticar. Amém? Então, diga, eu posso receber tudo aquilo que eu disser. Amém? É interessante, né? Eu tive assim algumas experiências com relação a isso. Eu lembro que a época que eu trabalhava no hospital, né, eu dava um plantão de 24 horas, uma vez por semana. E teve um dia lá que eu senti uma dor muito forte na barriga, uma dor horrível. E olha que eu estava num hospital, eu podia procurar um socorro, não é? Mas eu resolvi praticar a palavra. E eu comecei a falar aquela dor, não é? E eu comecei a dizer, olha, a minha dor, Jesus já levou, essa dor não é minha. E eu ordeno que essa dor saia, em nome de Jesus. E eu comecei a falar a dor e a repreender. E eu lembro, gente, que aquele dia eu soltei um arroto tão alto, tão grande, que eu mesmo me assustei. Acho que eu nunca soltei um outro igual. Era uma dor de gases que estava no meu estômago, e quando saiu aquele arroto, a dor foi embora. Mas aquele arroto só saiu depois que eu liberei a palavra, que eu falei a dor. Amém? Foi uma experiência muito interessante, era uma dor muito forte, não é? E eu comecei, né? Eu estava no hospital, eu podia ter procurado, né, um socorro, mas eu resolvi praticar a palavra. Outra vez eu lembro que a Débora era pequena, foi a primeira vez que nós tínhamos ido ao congresso da DONEP. E eu comecei a ver que havia uma luta muito forte em relação à nossa participação ali, né? Porque até mesmo foi nesse primeiro seminário que Deus falou acerca de entregar toda a indenização, não é? E quando nós chegamos em casa, né, numa dessas noites, a Débora estava com muita dor na barriga também, não é? E daí a gente começou a repreender, a falar a palavra, a dizer a palavra. Eu sei que ela foi se acalmando e ela dormiu a noite inteira sem ter mais nenhum problema. Então, gente, essa coisa de gente receber o que a gente diz. Amém? E Deus quer que nós pratiquemos isso. Agora, nem sempre a manifestação da cura ou da bênção vem tão rapidamente. Nessa experiência, duas experiências que eu falei para vocês, né, a coisa foi na hora, mas nem sempre acontece assim. Então, é por isso que é muito importante esse texto que nós vamos ler agora. Vamos lá para Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Hebreus 4, 14. Hebreus 4, 14. Amém? Chegaram aí? Amém. Quem chegou, diga um amém bem alto. Amém. Então vamos ler juntos esse versículo. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão.
Então aqui fala de Jesus, que é o grande sumo sacerdote, né, que entrou não no Santo dos Santos do tabernáculo terreno, mas entrou, né, no Santo dos Santos dos céus. Não é? E aqui fala, não é, para nós que cremos nesse Jesus, para nós conservarmos firmes a nossa confissão. Não é? Então, aqui se refere a que tipo de confissão que nós devemos conservar firme? A confissão da nossa fé, e que tem a ver com a palavra, não é? É a confissão da fé e não a confissão de pecados, não é? Nós sabemos que lá em 1 de João 9 é um texto que uma grande maioria sabe de cor. Se nós começarmos, o pessoal vai entrar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse texto está falando de que tipo de confissão? De pecados, não é? E a palavra de Deus diz que se nós chegarmos para Deus com o nosso coração contrito, arrependido, né, e confessarmos os nossos pecados, o que é que Deus vai fazer? Ele vai nos perdoar e vai nos purificar de toda a injustiça. Então, o pecado confessado é pecado perdoado. E pecado confessado deve ser esquecido. Amém? Né? Aqui mesmo em Hebreus, veja só, capítulo 8, versículo 12. Hebreus 8, 12. Aqui está citando um texto que está em Isaías, né? O autor de Hebreus está citando um texto do profeta Isaías. No versículo 12 está escrito: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ainda aí, capítulo 10, versículo 17, aí de Hebreus mesmo. Acrescenta, que está escrito: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das iniquidades para sempre. Então, o pecado confessado é pecado que Deus perdoa. E é pecado que Deus esquece. E se Deus esquece, nós precisamos esquecer também. Não é esquecer no sentido, não é que dê amnésia. Não é você esquecer no sentido de você não aceitar mais nenhuma culpa, nenhuma condenação, nenhuma acusação que o diabo queira trazer sobre a sua vida, daqueles pecados que você já se arrependeu, já confessou e já abandonou. Amém? Aquilo que você se arrependeu, confessou, abandonou, não é? A palavra de Deus diz que Deus esquece e você precisa esquecer também, não aceitar mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Então, tendo Deus perdoado o pecado, não temos motivo para ficar relembrando e nem ficar confessando de novo. Um pecado que você já confessou e que Deus já perdoou, às vezes, por causa do sentimento de culpa, a pessoa volta tudo, Senhor, me perdoe, não sei o quê. Mas se você já se arrependeu, você já confessou, já abandonou, está resolvido. Não precisa ficar confessando a mesma coisa toda a vida. Amém, gente? Porque Deus perdoa de forma que Ele esquece. Amém? Então, a confissão que eu devo conservar firme não é a confissão de pecados, mas é a confissão da fé, a confissão da sua fé. Então, você tem que conservar firme a sua fé no tocante às coisas que você confessou, que você creu, que você recebeu, aquilo que você declarou com fé, crendo no seu coração. Você tem que conservar essa declaração, essa confissão firme, não é? E como nós já falamos, nem sempre a manifestação daquilo que você está declarando é imediata. Às vezes leva dias, às vezes leva meses,
às vezes leva semanas, às vezes leva meses, às vezes leva até anos. Vira resposta a algo que você creu e recebeu e que você está declarando. Enquanto a coisa não se materializa, você precisa manter firme a sua confissão, até que aquilo que você está declarando se materialize. Amém, gente? Então, eu lembro também sobre uma ocasião que eu tive uma cistite, né? E quem já teve cistite sabe que é um negócio bem enjoadinho, né? É toda hora vontade de fazer xixi, como se você tivesse vontade, mas sai um pinguinho. E quando sai uma dor, uma queimação, uma coisa muito chata, não é? E eu lembro que eu fiquei confessando a palavra, dizendo a palavra, né? Repreendendo aquele mal em nome de Jesus, não é? E levou cerca de uns 15 dias. Não é? E no final desses 15 dias, aquilo foi embora e nunca mais voltou. Amém? Outras pessoas, a gente conhece testemunho de pessoas, né, que oraram, né, pela conversão, às vezes, de um marido, de um parente, durante anos. Não é? Até estava me lembrando do Marcão, né, que ele testemunhou lá no enterro do pai, não é? Que assim que ele se converteu, ele começou a declarar que nenhum parente dele ia partir deste mundo sem salvação. Não é? E isso já tem quantos anos que ele se converteu? Oh, chegou na hora que eu estou falando de você. Estava falando bem, não estava falando mal, não. Ah, é? Marcão estava falando que nem sempre o que a gente declara com fé e que a gente recebe pela fé, aquilo se materializa rapidamente. Às vezes leva dias, às vezes leva semanas, às vezes leva meses e às vezes leva até anos. Então, estava citando seu exemplo com relação à sua família, né? Que quando você se converteu, você começou a declarar que nenhum dos teus queridos iam partir desse mundo sem salvação. Foi? Não é isso? E quanto tempo tem que você se converteu? 32? 32 anos, né? E 32 anos, né? Então, o pai dele, né, como o apóstolo falou lá no enterro, né, ele se converteu aos 42 ou 43 do segundo tempo, não é? E quer dizer, já bem em idade avançada, não é? Mas ele teve um encontro com Jesus, não é? E ele manifestou alegria, prazer em ir à casa do Senhor, na igreja, não é? E foi batizado no hospital, tomou a ceia e 2 dias depois partiu para estar com o Senhor, não é? E quantos anos levou, né, para essa oração ser respondida, aquilo que você creu e declarou, não é verdade? Então, gente, isso quer dizer que nós precisamos manter firme a nossa confissão. Por mais que esteja demorando, a gente não pode dizer, está demorando muito, acho que ele vai, né, não tem jeito não, vai partir sem salvação. Não, não é? Apesar de todo esse tempo, a confissão permaneceu firme, declarando salvação para a sua parentela. Amém, gente? Então, isso que é manter firme a confissão. Então, muitas vezes, muitas pessoas que foram salvas, elas nunca pensaram em exercitar a sua fé além de crerem em Deus para a salvação. Se bem que a gente, quando fala em salvação, a gente pensa no perdão dos pecados e ter o passaporte para a eternidade, não é? Mas nós sabemos que o significado da palavra salvação no Novo Testamento é um pacote completo. Não envolve apenas o perdão dos pecados, né, e ter o passaporte para a eternidade. Nesse pacote está incluído todas a sorte de bênçãos, toda a herança que Jesus conquistou na cruz para nós. Não é? Mas na cabeça de muitos, quando fala em salvação, fala sobre, né, o perdão dos pecados e a vida eterna.
Não é isso? E muitos desses que não têm entendimento, né, do que significa a salvação, a plenitude desse pacote, elas estão perante Deus, né, às vezes lutando, mendigando, chorando, choramingando, se achando um coitadinho, né, e fica naquelas lamúrias. Já viu esse tipo de oração? De pessoas que ficam nesse chororô, né, aquelas lamúrias perante Deus, e nada recebem, e permanecem derrotadas, não é? E isto porque elas não aprenderam exercitar a fé, não é? Porque é necessário que a gente se aproprie daquilo que Jesus conquistou na cruz, da nossa herança, daquilo que nos pertence. Essas bênçãos que nos pertencem por direito como filhos de Deus não vão cair sobre a nossa vida automaticamente. Não é como tinha um programa lá, antigamente falava automaticamente. Não vão cair automaticamente. Não é? É necessário que você saiba o que é que você tem direito por ter se tornado filho de Deus. O que é que está incluído na tua herança, não é? Para que você possa se apropriar delas. Não é? Lá há um profeta, né, que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, não é? Então, quando a gente não tem conhecimento daquilo que é nosso por direito, a gente vai passando pela vida, não é? Sabendo, crendo que a gente tem a vida eterna, que a gente vai morar com Deus, mas passando pela vida sem desfrutar de todas as bênçãos, não é? Que Deus tem reservado para nós, não é? Então, saúde é nosso direito, não é? Bênção financeira, prosperidade, batismos com o Espírito Santo, paz, alegria, não é? Tudo isso, não é? E muito mais está incluído nesse pacote da salvação que Jesus conquistou para nós, não é? Então é necessário que a gente aprenda a exercitar a nossa fé, que a gente aprenda a se apropriar daquilo que é nosso, porque essas coisas, por mais que já sejam nossas por direito, cada um de nós tem que se apropriar delas. Elas não caem sobre nós automaticamente. Amém, gente? Então, aqui em Hebreus mesmo, vamos lá, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Vamos ler todos juntos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, nós já vimos que Deus exige algo daqueles que se aproximam dele. O que é que Deus exige? Fé. Amém? E o que Ele exige daqueles que se aproximam dele? Não é? Primeiro, que nós creiamos que Ele existe. Então, nós precisamos saber quem é Deus. Que Deus existe, que Ele é vivo, que Ele é real, que Ele é poderoso, que para Ele não há impossíveis, Ele é o maior e Ele habita em nós por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele se torna abençoador, recompensador. Então, Deus, Ele tem boas intenções a nosso respeito. Né? Os seus pensamentos para nós são pensamentos de bem, de paz e não de mal. Ele deseja o nosso bem e tudo que é de bom Ele tem reservado para nós. Né? Lá em Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Amém, gente? Então, nós precisamos conhecer Deus, saber que tudo que é de bom para a nossa vida procede dele. Amém, gente? Então, Deus é um Deus da fé, né? E a fé influi
sobre as bênçãos que a gente recebe ou que a gente deixa de receber, não é? Então, Deus exige fé para que nós possamos nos aproximar dele. Então, nossa fé, ela vai influenciar, né, naquilo que a gente recebe de Deus ou que a gente deixa de receber. Amém? Então, a fé, nós precisamos de entender que a fé é a mesma para todas as áreas. Não é? Muitas vezes, a gente aprendeu a exercitar a fé numa área. Vamos supor, na área da saúde. Não é? Se você aparece um sintoma, você apareceu uma doença em você, o que é que você faz? Você vai fazer o quê? Você vai usar a palavra, não é? Você vai confessar a palavra, você vai declarar, certamente Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, não é? Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, não é? Então esse mal que apareceu aqui não é meu. Então você vai começar a repreender, usar a autoridade do nome de Jesus, expulsar em nome de Jesus. Amém? E você vai manter firme a tua confissão até que, né, a cura se materialize, né? E além de você manter firme a sua confissão, você vai continuar fazendo o que você tem que fazer, não é? Então, por exemplo, né, se você aparece alguma coisa, você não pode se entregar, você tem que reagir e continuar fazendo o que você precisa fazer. Não é? Porque se você se entrega, você está aceitando o quê? A enfermidade. Mas se você se posiciona, não é, para ter uma atitude de fazer o que você precisa fazer, você está se levantando contra a enfermidade, não é? A fim de que ela seja expulsa, não é? E você vai fazendo isso até que a cura se materialize. Então, muitas vezes, nós já aprendemos a exercitar a nossa fé na área da cura. E a gente, às vezes, tem dificuldade de exercitar em outras áreas. Mas a fé é a mesma em todas as áreas. Seja ela a área de finanças, seja em relação à área afetiva, não é? Em relação ao batismo com o Espírito Santo, com relação à salvação. Como é que foi que a gente foi salvo? Pela fé. A gente creu no coração, se arrependeu dos pecados, né? A gente declarou com a nossa boca, fizemos a confissão da nossa fé e nós recebemos a salvação. Como é que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo? Da mesma forma, né? A gente crê, né? Jesus falou, né, que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, não é? Então, se nós temos a Deus como nosso Pai Celestial, nós podemos chegar perante Deus e pedir o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, amém? E a gente crê e recebe, e pela fé abre a boca, crendo que vai fluir uma linguagem espiritual. Não é? A boca que fala é a nossa, a linguagem é do Espírito. Ele vai usar nossas cordas vocais, amém? Mas quem crê e recebe somos nós, amém? Assim também é com relação à área de finanças, não é? Então, a mesma coisa com relação a finanças. A gente crê, não é? Eu vou entrar mais aqui em relação a finanças, né? Como é que a gente vai fazer. Então, mas é a mesma coisa. Então, a gente tem que entender que a fé é a mesma em todas as áreas. Então, você precisa fazer a mesma coisa. Então, quando se trata de finanças também. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá para Isaías, capítulo 1, versículo 19. Isaías 1, 19. Aleluia. Quem chegou aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ler juntos. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Vamos repetir? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra.
Qual é a promessa de Deus aqui para nós? Comer o melhor desta terra, né? E quem gostaria de comer o melhor desta terra? Amém? Todos nós queremos, não é verdade? Todos nós queremos isso, comer o melhor desta terra. Só que Deus estabeleceu as condições para que nós possamos comer o melhor desta terra, né? Quais são as condições que Deus estabeleceu? Se quiserdes e me ouvirdes, né? Então, estar disposto e obediente. Disposto e obediente, não é? Então, disposto quer dizer querer, desejar no íntimo de todo o coração fazer a vontade de Deus, não é? E obediente, obediente aos mandamentos, aos princípios da palavra de Deus. Então, se nós formos disposto e obediente, nós podemos chegar perante Deus para reivindicar a sua promessa. Amém? Essa palavra reivindicar, eu fui lá no dicionário para ver o que significa. Significa reclamar uma coisa que nos pertence, não é? Então, se você está enquadrado nas condições que Deus estabeleceu, você está disposto e está obediente, então você pode chegar perante Deus e falar: Senhor, eu quero comer o melhor desta terra. Eu sou disposto, não é? Eu quero fazer a tua vontade e eu estou obedecendo ao Senhor. Então você pode chegar perante Deus com ousadia e reclamar aquilo que é seu direito, aquilo que Ele prometeu a você. E Deus gosta de gente assim. Amém, gente? Então reivindicar é reclamar uma coisa que lhe pertence. Então vamos pensar em relação ao dinheiro, não é? Então o dinheiro que você necessita está onde? Está na terra ou está no céu? O dinheiro que você precisa está na terra. Amém, gente? Não adianta que não vai cair nenhuma chuva de dinheiro sobre você, sobre a sua casa, não. Não é verdade? Então, o dinheiro que você necessita está embaixo na terra, não está em cima no céu. Então, Deus não vai fazer chover dinheiro do céu, pois Ele colocou tudo que nós precisamos na terra, não é? Vocês estão lembrados que antes de Deus criar o homem, Ele preparou todo o cenário, não é? Ele preparou todos os recursos e Ele colocou na terra. Então Deus criou todas as coisas para o homem, não foi para o diabo e seus demônios. O que Deus criou na terra, Ele colocou na terra, Ele criou para nós, para os homens, não é? Então veja só, Salmo 50, versículo 10 e 12. Salmo 50, Salmo 50, versículos 10 a 12. Quem chegou aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Pois são meus todos os animais do bosque e as animalhas aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Amém? Então, de quem é a terra? Não, de Deus, né? De Deus. Vamos ver, aí depois vamos ver o que Ele fez com a terra, né? Mas Ele diz que tudo é dele. E capítulo 24, versículo 1. Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, a terra pertence a quem? Ao Senhor. Então, tudo é de Deus, porque Ele criou. Deus criou tudo. Não é só que Ele criou tudo para quem?
Para nós, para o homem, não é? E nós sabemos lá em Gênesis, né, capítulo 1, versículo 26 e 27, quando diz que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, né, e deu ao homem domínio sobre todas as coisas, né? E Deus falou para o homem sujeitar a terra. Então Deus deu ao homem domínio sobre todas as obras de suas mãos. Então Adão, que foi o primeiro homem, e Eva, eles teriam que fazer o quê? Dominar sobre este mundo. Agora nós sabemos o que aconteceu, né? O que Adão fez? Ele traiu a confiança de Deus, não é? Ele pecou, não é? E com o seu pecado, com a sua queda, ele entregou tudo a Satanás, não é? Então, nós sabemos que foi dessa forma que Satanás se tornou o Deus deste século. Lá em 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz da glória de Deus. Então, de que forma que Satanás se tornou o Deus aqui deste século? Foi quando o homem pecou e entregou, né, o domínio, a autoridade que Deus dera ao homem para Satanás, não é? Então, Satanás, ele tem direito legal de dominar esse mundo, não é? Então ele domina o mundo, ele domina o ouro, domina a prata, domina, né, os homens, né, sem Deus, não é? Mas nós sabemos que Jesus veio a este mundo para redimir o homem das mãos do inimigo. E em nome de Jesus, através de Jesus, nós tivemos essa autoridade que nós entregamos a Satanás de volta para a igreja, não é? Para aqueles que se tornaram filhos de Deus. Então, os que são filhos de Deus, em nome de Jesus, né, têm autoridade para reivindicar aquilo que nós necessitamos, não é? Então, é necessário que a gente reivindique, né, aquilo que é nosso, não é? Então, quem impede que os recursos cheguem até nós não é Deus, é Satanás. E nós precisamos de ordenar que o diabo tire a mão daquilo que é nosso, tire a mão do nosso dinheiro. Amém? Então, nós precisamos de exercer autoridade e ordenar que o diabo tire a mão daquilo que é nosso. Então, declare assim, em nome de Jesus, eu creio na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz me pertence. E aquilo que eu creio e que eu declaro, eu receberei. Amém? Então, isso em qualquer área, porque a fé funciona mesmo em qualquer que seja a área. Então, é necessário que mantenha firme a sua confissão. Agora, como acontece isso, né? Segundo Marcos 11, 23. Jesus falou que tudo o que nós dissermos, então é por meio de dizer. Então, nós já vimos que a fé opera mediante o dizer sem necessariamente orar. Não é? Mas no versículo 24, Jesus fala, não é? Em Marcos 11, 24. Em Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. Então, o versículo 23 fala sobre dizer. O versículo 24 fala sobre orar. Amém? Então, dizer, nós já falamos que é falar em voz alta aquilo que nós cremos no coração e que está escrito na palavra, não é? Então, essa diferença entre dizer e falar é uma diferença muito leve, não é? Então, se apenas eu disser, não é, o que eu creio no meu coração, o que eu disse acontecerá. Amém? Então, para eu dizer, se eu tenho que dizer, é porque ainda não aconteceu, não é? E se já tivesse acontecido, eu não precisaria de fé, não é verdade?
A fé é a certeza das coisas que se esperam e de fatos que não se veem. Amém? Então, se eu estou vendo e se já aconteceu, eu não preciso de fé. Amém? Agora, então é necessário que eu diga aquilo que eu creio no coração e aquilo vai acontecer. E eu vou continuar dizendo, crendo no coração e dizendo, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Amém? Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, eu vou continuar firme na minha confissão. E mais cedo ou mais tarde, aquilo que eu estou declarando vai acontecer. Agora, se eu apenas orar, agora vamos ver com relação a orar. Então, se eu apenas orar, eu vou estar crendo que vai acontecer o que eu pedi a Deus. Amém? A diferença é que no dizer, eu digo aquilo que está escrito na palavra, mas eu não falo com Deus. E na oração, eu falo com Deus, eu peço a Deus aquilo que eu crio no meu coração, que está na sua palavra. E Deus vai responder a oração. Amém? Então, a diferença é muito leve, não é? Então, se eu orar crendo, né, que vai acontecer o que eu pedi, não é? E eu vou continuar tendo que dizer também e manter firme a minha confissão, não é? Agora, é muito importante, né, que a gente entenda o seguinte, né? Veja só nesse versículo 24, o que você deve crer quando exercer a sua fé através da oração? O que é que você deve crer? Que já recebeu. Amém, gente? Isso que é uma diferença sutil. Porque se você ora pensando que vai receber, você vai orar e nunca vai receber. Quando você ora, você creu que recebeu. E já agradece. Amém, gente? Então, nós cremos que nossos pedidos são atendidos quando oramos. Não depois de uma semana, não depois de um mês, não depois de um ano. Não é? Jesus disse que quando você orar, você creia que você recebeu. Amém, gente? Então, comece a falar dentro do seu coração. Não é? Que você crê, não é? Que você recebeu aquilo que você pediu. Não é? Então, a ordem, não é? Com relação à oração, é crer, receber e depois acontecerá. Amém? Se a ordem for diferente, você crê e tem que esperar acontecer para você receber, aí isso não é fé. Não é? Porque a fé crê sem ver. Amém? Amém, gente? Então a ordem é crer, receber na hora que pediu e acontecerá então aquilo que você creu e recebeu. Amém? Então a palavra de Deus diz que o justo viverá pela sua fé. Amém? Nós andamos não pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos. Então o que Deus espera de nós diante das nossas lutas, das crises familiares, financeiras, das doenças, do desemprego, das dificuldades da vida, né? É que nós hajamos como quem sabe que a Bíblia é a verdade. Amém, gente? Que Deus fala é verdade. Então nós sabemos que a fé traz à existência as coisas que não existem, não é? Então as pessoas que não vivem pela fé, perdem muitas bênçãos, não é? Mas as que vivem pela fé, então verão as promessas de Deus e a palavra de Deus acontecendo em suas vidas. Agora, isso não significa que nós estamos isentos de provas, de lutas, de provações, né? Nós passamos por isso, mas nós vamos usar a nossa fé para remover montes. Então, para remover os montes da sua vida, é necessário que você creia conforme está escrito na palavra, que você fale conforme está escrito na palavra. Amém? E o que você creu, que você falou, vai acontecer.
Então você possui uma medida da fé para remover os montes. E você pode usar a sua fé por meio de dizer, né? E você vai ver o que você disse acontecendo. Amém, gente? Amém.